Ô, glória. Todo mundo consegue me assistir aí? Irmãos, me confirme aí como é que tá o áudio, a imagem. Tá tudo ok? Boa noite a todos. Confirme para mim se está travando aí, se está tudo direitinho, para que a gente possa dar início. Compartilhe aí com os irmãos nossa live. Aleluia. Pai do Senhor, missionária Celina, missionária Anice, diaconisa Camila, irmã Daiane, irmã Cálita, grande Brendo, missionária Sônia, missionária Fernanda, presbítero Henrique, diaconisa Cássia. Ô glória, reunião de ministério aqui, Jesus. Pastor Brasilino, diácono João, irmã Meire, grande Júnior, batera do RP, minha esposa amada, diaconisa Jamila, diácono Eliabe. Cadê os crentes? Dá um glória aí, meus irmãos. Pastora Thelma. Irmã Michele. Irmã Kaline. Ô glória. Gabriele. Bibi. Deus é bom. Meus irmãos, vamos dar início à nossa aula de hoje, sem perca de tempo. Aproveite aí e compartilhe com os irmãos. Igualmente, Diácono Liabe. Bom te ver. Cadê Manu? Eu vi aí que o irmão Rian também tá saudando os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, a paz, meu irmão Rian.
Deus é bom. Meus irmãos, vamos dar início. Ô glória. Quem me assiste aí? Mais alguém? Compartilhe aí com os irmãos, por favor. Estou dando só mais uns minutinhos para você poder compartilhar com o povo, com aqueles que ainda não assistiram, ou não acessaram, perdão, para que todos nós juntos possamos iniciar a aula. Né? É importante a gente pegar um pouco a aula do começo, para que entenda o desenvolver da explicação, não fique perdido. Estou dando só mais uns minutinhos para você poder compartilhar com o povo, com aqueles que ainda não assistiram, ou não acessaram, perdão. Amém. Compartilhando com seu irmão. Mantina, Pai do Senhor, Tina. Glória a Deus. Presbítero Wellington. Irmão Denilton, saudade. Bom tê-lo conosco. Pastor Wagner. Irmão Rian está na área. Missionária Selma. Diaconisa Fabiana. Presbítero Joel. Sheila. Irmã Rogelma. Ó, Pastor Wagner. Tá bonitão. Pai do Senhor, irmã Heloísa. Diaconisa Luciene. Diaconisa Eva. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Vamos dar início já. Diaconisa Eva. Paz, irmã Kelly. Meus irmãos, só me confirmem aí para a gente iniciar orando. Se está tudo ok mais uma vez. Em relação a vídeo, som, a imagem aí, áudio, está tudo ok. Para a gente poder dar início orando ao Senhor. Confirmem para mim, por favor. Amém. Obrigado, irmã Eva. Senhor, irmã Tamires. Amém. Meus irmãos, não estranhem, porque toda transmissão online ela tem um atraso, tá ok? Isso se chama o delay ou latência. Então, pode ser que eu faça uma pergunta e
fique aguardando um pouquinho vocês responderem, tá ok? Então isso é normal nas nossas transmissões ao vivo pela internet, devido a essa comunicação que existe entre o computador e a internet até chegar à casa dos irmãos, ou ao local onde os irmãos estão. Amém? Então, quero estar orando. Quero estar orando com os irmãos. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus, é diante da tua presença que nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade nós estarmos reunidos, Senhor. Mesmo que mediante essa tecnologia, para podermos aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado diante da tua palavra. Que o Senhor possa alcançar cada coração neste momento, porque a tua palavra mesmo nos diz, Senhor, guardei essa palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que realmente isso possa fazer efeito em nossas vidas. Que teu Espírito Santo, que realmente é o professor, o nosso instruidor, aquele que nos capacita, nos fortalece, meu Pai, possa se revelar a nós nessa noite de um jeito sobrenatural, nos ensinando, nos capacitando e nos fortalecendo para a honra e a glória do teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos que vão chegando aí. Amém? É complicado falar com todos ao mesmo tempo, mas sinta-se abraçado e bem recebido em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema de hoje ele é muito importante. Não estranhe se eu estiver fazendo aqui algumas modificações de tela, é para que a gente possa ter uma melhor apresentação do tema. Amém? Então, hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Então, o nosso estudo hoje ele traz para nós um tema muito importante que eu quero compartilhar com os irmãos. Quem lembra aí as aulas que nós já estudamos? Só para a gente fazer um recordar e viver aqui e aproveitar, te convidar, se você não assistiu nenhuma das aulas, entre no nosso canal oficial da igreja lá no YouTube, IPMD Oficial, você consegue assistir as outras aulas que nós já tivemos. Então, você consegue assistir. A primeira aula eu lembro que eu dei, estava logo no início dessa pandemia aí do coronavírus aqui no Brasil, e nós falamos justamente sobre isso, sobre o coronavírus, os cuidados que nós deveríamos ter, alguns esclarecimentos que a mídia, na verdade, estava mais trazendo medo do que esclarecendo. Então falamos um pouquinho sobre isso. Quem lembra o que mais nós falamos aí durante essas semanas que nós estamos tendo as nossas aulas online? Quem pode me dizer, por favor? Fala comigo, povo de Deus. Fruto do Espírito, pelo visto, tá marcado. Que é uma das primeiras que os irmãos lembram. O que mais nós falamos? Arrebatamento. Fruto do Espírito, arrebatamento. Falamos semana passada sobre, a diaconisa Cássia lembrou aí bem, uma vida cristã equilibrada. Se você quiser ter acesso também aos materiais que nós temos usado nas aulas, no nosso canal do YouTube tem um link, lá onde você consegue baixar o material que nós temos utilizado nas aulas, amém? Muito bem, falamos sobre coronavírus, falamos sobre como ter uma vida cristã equilibrada, falamos sobre arrebatamento, falamos sobre fruto do Espírito. Mais alguma coisa? Deus é bom. Então, hoje,
o assunto continua muito importante. Amém? Toda a palavra de Deus é importante para as nossas vidas e hoje não é diferente. Porque hoje nós iremos falar sobre maturidade espiritual. Tema que nunca deixa de ser atual quando se fala de pessoas. Porque se nós somos seres humanos, nós entendemos que nesse processo ser humano de ser, ninguém aqui nasceu adulto. Bem lembrado, irmã Kaline, vida de culto. Ô glória, isso aí, tava faltando um, tava esperando alguém falar. Na nossa vida, de uma forma geral, ninguém nasce grande, ninguém nasce adulto, ninguém nasce sabendo fazer tudo, ninguém nasce com toda a experiência. Já disse um grande sábio que todo mundo nasce nu, sem dinheiro e sem cabelo, sem dente. Então, o que nós ganharmos nessa vida é lucro. Com a presença de Deus, então, melhor ainda. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, iremos falar hoje sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual que é muito importante para todos nós, porque vai falar sobre aquilo que nós precisamos, sem dinheiro, sobre aquilo sem que cabelo, nós sem dente, crescemos e precisamos amadurecer na nossa vida. Amém? Deus é bom. Então, meus irmãos, iremos falar hoje sobre maturidade espiritual. Então vamos lá, meus irmãos. Olha que frase interessante. O incrédulo é capaz de reconhecer se um cristão vive ou não de acordo com o que professa ser. Por isso, devemos desenvolver um ministério frutífero semelhante ao de Cristo. Ou seja, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não têm um convívio com a palavra, ou não são cristãos, vamos dizer assim, como eles reconhecem que uma pessoa realmente é um seguidor de Cristo? Justamente por aquilo que ela vive, e não só pelo que ela fala, muito mais por aquilo que ela vive do que por aquilo que ela fala. Então até o incrédulo, ou seja, aquele que não crê, aquele que não conhece, é capaz de reconhecer se o cristão está dando fruto ou não. E muito disso é sinal da maturidade da pessoa diante de Deus e diante da sociedade como um todo. O texto base da lição de hoje se encontra lá em Filipenses. E vai ter um outro texto mais à frente que nós iremos ler juntos aí. Mas é importante você pegar a sua Bíblia, como eu já disse, pegar o seu caderno, sua caneta, fazer suas anotações. Aí, por favor. Deixa eu só pegar um negócio aqui que eu esqueci, meus irmãos. Só um minutinho. Voltei. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6, versículo 9 ao 11. Não sei se vocês repararam, mas Filipenses está sendo bem lido nessas últimas aulas. Deus é bom. Filipenses, capítulo de número
1, versículo 3 diz assim, ó: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até os dias de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. De Jesus Cristo. E peço. Amém? Continuando, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, vai nos dizer assim. Lembrei de você, pastor Wagner. Versículo de número. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vida frutífera é sinal de maturidade espiritual. Amém? Vamos lá. Só lembrando, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só falar. Só deixar registrada aí a sua pergunta, que assim que possível nós estaremos respondendo. Amém? Deus abençoe aí cada irmão que está online conosco, cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Vamos continuar. Só uma frasinha para a gente começar. Maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Por que é importante iniciar já dizendo isso? Porque muitas pessoas podem confundir e pensar que maturidade é igual à idade. Essa afirmação levaria à seguinte conclusão: se eu tenho 15 anos, eu sou imaturo. Se eu tenho 40 anos, eu sou maduro. Vemos que maturidade não está diretamente relacionado à idade. É um equívoco que muitas pessoas cometem. Pensam da seguinte forma: mas fulano tem cabelo branco. Fulano já tem família, já é pai de família, mas muitas das vezes é imaturo. Concluindo para a gente continuar, maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Tem muitas pessoas que passam anos e anos a mesma aprovação e até hoje não aprenderam, ou seja, não amadureceram naquilo pelo qual Deus tem deixado acontecer, vamos dizer assim, na vida das pessoas, para que eles entendam o propósito de tudo aquilo e como é bom crescer com Deus. Amém? Continuando, quero fazer uma pergunta para vocês. O que é ser maduro espiritualmente? Quem pode me dizer aí? Quem pode falar comigo aí, me responder essa simples pergunta? O que é ser maduro espiritualmente? O que é ser maduro espiritualmente? Deixa eu só, enquanto você responde, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque esse tema, a gente está falando sobre maturidade espiritual. Mas quando se fala em maturidade, isso reflete em todas as áreas da nossa vida.
Em outras palavras, essa aula é importante para você não só levando para o lado espiritual, mas para o seu lado profissional, seu lado familiar, para o seu dia a dia. Ser maduro é importante para todos nós, não só relacionado à vida com Deus ou à vida espiritual, repetindo, mas toda a nossa vida como um ser humano em si. Ok? Então, creio que você já entendeu a importância dessa lição ou desse tema para a sua vida. Não é para ser crente, é para ser pessoa, para ser humano. É importante amadurecer. Hoje, claro, nós falaremos com mais detalhes, ou detalharemos melhor, vamos dizer assim, na questão espiritual, voltada para o cristianismo, voltada para a palavra de Deus, e tudo isso no desenvolvimento cristão na nossa vida no dia a dia. Tá ok? Quem pode me responder aí o que é ser maduro espiritualmente? Vamos lá. Quem pode falar? Quem pode responder aí? Alguém se habilita? Alguém fala alguma coisa? A diaconisa Cássia, ela falou que ser maduro espiritualmente é discernir o bem e o mal. Saber lidar com toda situação, seja física ou espiritual. Será que é isso mesmo? Nas palavras da nossa diaconisa Cássia, nós podemos identificar, vamos dizer assim, uma pessoa que aprendeu a, como ela mesma falou, discernir as coisas. Entendendo desse jeito, a gente estaria, vamos dizer assim, misturando um pouco com discernimento, consciência, mas maturidade eu quero abranger um pouco mais. Quem pode falar para mim? Júnior falou que ser maduro espiritualmente é ser vigilante. Mas o que, meus irmãos? Ser maduro espiritualmente. Vamos lá. Tem alguém maduro aqui? A diaconisa, a missionária Sônia botou assim: a maturidade é fase, a diferença no tempo que você está a conhecer esse Deus de maravilhas, ou seja, ser diferente dentro do diferencial, ao se permitir estar conhecendo Deus como Ele é. Ouvi uma vez que é diferente, não está no tempo que você mantém em um devido lugar, mas sim o que você está fazendo durante esse tempo. Maturidade espiritual para mim é sabedoria de vida, sabedoria espiritual, ter domínio destas coisas. Inevitável é que ser maduro espiritualmente todos nós precisamos ser. Amém? Isso não precisamos nem discutir. Nosso diácono Ronaldo falou que ser maduro espiritualmente é ser firme e agir com cautela nas coisas espirituais. Vamos lá, vamos continuar. Maturidade. Trazendo um conceito. Eu gosto de começar devagarzinho, conceituando, dizendo o que é o que, colocando os pingos nos is, para depois ir desenvolvendo o raciocínio. E espero que assim você consiga também ir caminhando comigo no decorrer da aula e no tema que a gente está propondo aqui. O que é maturidade? Então, deixa eu explicar primeiro o que é maturidade, depois a gente leva para o lado espiritual. Maturidade é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Nós iniciamos fazendo um comentário sobre isso. O que se tem na cabeça é que nós somos maduros depois que nós nos tornamos adultos. Temos lá os nossos 18 anos e daí por diante. Continuando, é a capacidade ou a condição e a preparação, ou seja, estar pronto para agir bem quando se vive um fato inesperado ou esperado, contrário ou a favor.
capacidade do indivíduo de se submeter à vontade soberana de Deus, capacidade do indivíduo de entender o projeto de Deus para a sua vida. Deixa eu só ler aqui mais alguns comentários dos irmãos. Diaconisa Eva, todos que amam a Deus e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Mankelli, a maturidade cristã requer uma reordenação radical das prioridades, deixando de viver para se agradar e passando a viver para agradar e obedecer a Deus. O presbiterário disse que ser maduro espiritualmente é viver na obediência da palavra de Deus. Estamos caminhando, estamos indo bem. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra, com exemplos práticos na Bíblia, pessoas que passaram por esse processo de amadurecimento que nós podemos ver também na nossa vida. E podemos até entender um pouco melhor na prática esse processo acontecendo. Nesse slide aqui, eu preparei da seguinte forma: os 3 graus de amadurecimento cristão. Primeiro grau é a conversão. Segundo grau é regeneração. Terceiro grau, santificação. Primeiro grau, conversão, metanoia. Segundo grau, regeneração. Terceiro grau, santificação. No primeiro grau, no primeiro ponto, nós temos a mudança de pensamento. No segundo ponto, na regeneração, nós temos a mudança de comportamento. E no terceiro ponto, a santificação, que é a mudança de valor. E aqui eu trago 2 exemplos, que é Pedro e Paulo, 2 homens de Deus descritos aí na Bíblia. Por que Pedro e Paulo? A palavra de Deus diz assim: Pedro, olha esse processo acontecendo em Pedro. Pedro, ao conhecer Jesus, deixou de ser pescador para ser um discípulo, ou seja, conversão. Depois de negar a Cristo e ser restaurado por ele, tornou-se ousado na palavra, regeneração, mudança de comportamento. Depois pregou que Cristo é quem nos santifica e exortou o crente a ser santo como Deus é santo, ou seja, santificação, mudança de valor. Vamos na vida de Paulo também. Paulo, primeira coisa, deixou de ser perseguidor para ser o 13º apóstolo, conversão. Primeiro ponto. Enfrentou muitas perseguições pelo nome de Cristo e espalhou o evangelho pelo mundo gentil. Regeneração. Terceiro ponto. Morreu pregando que o homem deve oferecer a Deus um culto racional. Santificação. Então nós vemos aí na vida desses 2 homens de Deus esses pontos acontecendo. Um processo de amadurecimento. Ninguém aqui um dia aceitou a Jesus como seu Salvador e no outro dia estava lá já sabendo de tudo, fazendo tudo, já 1000 maravilhas na vida cristã. Não. Nós tivemos um processo de amadurecimento que foi natural para nós e em nós. Então isso acontece com cada um de nós na nossa vida e não é diferente na vida dos irmãos. Se você está aprendendo, se você está crescendo, se você está amadurecendo, se você está vivendo novas experiências, isso é natural, meu irmão. Você não é diferente de ninguém. Então fique tranquilo, porque Deus está moldando teu caráter, está moldando quem você é, assim como fez os grandes homens de Deus. Olha por que é importante esse assunto também. Áreas de maturidade. Nossa vida é composta por áreas independentes, onde podemos ser mais ou menos maduros em uma ou em outra área. Porém, todas essas áreas estão, de certa forma, ligadas com a nossa vida espiritual. Isso é interessante tocar porque não é muito raro ver nós estarmos lidando com pessoas que espiritualmente são brasas vivas, pregam demais, cantam demais, mas que na vida sentimental tem muitos abalos sentimentalmente.
Em outras palavras, não são pessoas amadurecidas sentimentalmente. E aí chegam na igreja, pregam, canta, chora, adora, faz isso, faz aquilo. Aí chega depois, acaba o culto, aí começam as frustrações. Porque eu não consigo ninguém, eu não vou casar, eu não vou conseguir nenhum relacionamento, porque tudo que eu fiz deu errado, fulano me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí começamos a viver uma vida frustrada e não amadurecemos em outras áreas. Então, não adianta nós querermos amadurecer outras áreas e deixarmos o pilar, ou seja, deixarmos aquilo que sustenta todas as áreas da nossa vida cair. E que pilar é esse? A nossa vida espiritual. E é o nosso próximo ponto aqui que eu quero destacar. Se você olhar nesse gráfico aqui que eu estou apresentando para os irmãos, nós vamos ver que o que sustenta toda a nossa maturidade em outras áreas é a maturidade espiritual. Se a maturidade espiritual ela estiver bem alicerçada, a maturidade emocional, a maturidade racional e tudo aquilo que nós tivermos para viver estará bem alicerçado. Por quê, pastor? Porque Deus estará dando aqui a sustentação necessária para aquilo que nós precisamos. Então é muito importante a gente ter essa consciência, o que sustenta, e saber aonde está, glória a Deus, a nossa sustentação na questão de maturidade. Tem muitas pessoas que são bem firmes e bem consistentes na sua área profissional. Tem lá a sua conta bancária recheada, tem lá a sua conta bancária com muitos recursos. Já tem outras pessoas que são bem amadurecidas em questões psicológicas. Já consegue ter um pensamento mais firme sobre determinados assuntos, um posicionamento mais rígido sobre determinadas coisas. Só que quando chega... Desculpa, a irmã Kelly está dizendo aí que está aparecendo duas vozes. É isso mesmo, meus irmãos? Confirma aí para mim, por favor, se está tudo ok. Diácono Eliabe falou que maturidade espiritual é aprender na prática ou nas teorias e aplicar. Deus é bom. Pastor Wagner, eu não vou casar. Então, quando a pessoa ela acaba tendo uma maturidade, vamos dizer assim, em outras áreas e não procura ter uma maturidade espiritualmente, acaba que ela nunca vai estar bem com Deus. Porque ela pode estar sendo até que madura numa situação financeira, mas aí por não ser madura espiritualmente, chega um momento que a situação financeira se abala e a pessoa daqui a pouco aonde vai procurar, cadê? Só Jesus sabe onde está. Então, temos que ter o nosso alicerce, primeiramente, em Deus. Quando se fala em maturidade espiritual, é ser maduro, primeiramente, em Deus. Porque aí sim nós vamos conseguir controlar as outras áreas da nossa vida. Imagina uma pessoa que não confia em Deus, uma pessoa que não busca o Senhor, querer alicerçar sua casa na areia. A consequência nós já sabemos qual será, e a Bíblia já nos diz que é a casa cair, porque não vai resistir às dificuldades da vida. Então, continuando, eu faço uma outra pergunta para os irmãos. Posso dizer hoje que já atingi a maturidade? Se você olhar, eu creio que aqui não tem ninguém menor do que 15 anos. Tem alguém, fora as crianças aí que já se manifestaram, glória a Deus pela vida dos nossos pequenos adoradores.
eu creio que todo mundo aqui já tem mais do que 15 anos de idade, mais de 18, por aí vai. Não é verdade? E aí a pergunta que eu faço é: você já atingiu a maturidade, meu irmão? Você já atingiu a maturidade? Eu não sei quantos anos você tem, não sei como está a sua vida aí, mas a pergunta que eu faço é: você já atingiu a maturidade? Deus é bom. Diaconisa Cássia já falou, eu ainda não. Diácono Eliabe falou, maturidade é processo, curto para uns, longo para outros. Diácono Eliabe sempre com uma resposta filosófica que roda, e eu fico tentando achar o final. Deus te abençoe, homem de Deus. Ô, glória. Não posso, porque sempre estamos aprendendo algo novo. Deus é novidade. Deus de todos os dias. Não, a irmã Meire disse. Falta um equilíbrio em todas as áreas. O Júnior disse que já amadureceu. Nossa irmã Heloísa, todos os dias nós aprendemos um pouco de tudo. Espiritualmente, não. Terreno, sim. Meus irmãos, deixa eu só falar algo aqui, que eu estou vendo a resposta dos irmãos. Nós entendemos, como o texto que lemos lá no início da aula, que nós estamos em constante aperfeiçoamento. Isso aí é inevitável. Ninguém chegou a ser perfeito. Aleluia! Se tivesse alguém perfeito aqui, nós estaríamos no céu. Já que nós não somos perfeitos, nós estamos em aprendizado. Só que isso não significa que nós não somos maduros. Há uma diferença entre questão de aprendizado, sempre ter algo novo a aprender, e questão de ser maduro. Tá bom? Só para nós não confundirmos isso, que senão chegaremos a um ponto aqui de que ninguém aqui é maduro para nada. Estamos aqui numa sala de jardim de infância. Eu creio que tem pessoas maduras aqui, sim, mesmo que você não se julgue como tal. Iremos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas continuando. A todo instante de nossa vida devemos crescer e alcançar sempre maiores degraus espirituais. E cada degrau desse é um ponto de maturidade, como eu acabei de dizer. Então, o fato de nós estarmos aprendendo não significa que nós não alcançamos maturidade de algum ponto, em alguma área, de algum sentido. Amém? Então, só para que os irmãos também não se achem os piores do mundo. Poxa, eu não sou maduro em nada, eu não consigo nada, eu não aprendi nada, eu não sou ninguém. E aí vai entrar por um caminho de inferioridade que só Jesus na causa. Não é esse o propósito aqui. Então, mudando a pergunta, para que ser maduro? Porque alguém passa por esse processo todo, vive experiências na vida, na questão de maturidade. Para que isso tudo? Para que ser maduro espiritualmente? Qual o objetivo ou qual o resultado que isso produz em nossas vidas? Por que é importante? Para que ser maduro espiritualmente? Ô Jesus, Deus é bom. Aleluia. Alguém se candidata aí? Alguém se candidata a responder? Para que ser maduro espiritualmente? Essa pergunta parece um tanto que
óbvia e, ao mesmo tempo, me perdoe a franqueza, boba. Ah, pastor, para que eu tenho que ser maduro? Eu tenho que ser maduro porque eu preciso crescer. Eu preciso não fazer determinadas coisas, falar determinadas coisas. A irmã Alexia falou, para ter um bom testemunho e poder ajudar pessoas que ainda não são maduras. Diaconisa Cássia, para ser frutífero. Como eu disse, a pergunta parece ser muito que óbvia e simples. Mas se eu te falar que tem muita gente que não entendeu que precisa ser maduro. Se eu te falar que tem muita gente que nós convivemos no dia a dia que não estão ligando a mínima para amadurecer. Então, para que ser maduro espiritualmente é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Da seguinte forma, eu preciso crescer. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Mãe Heloísa disse, para podermos ajudar nossos irmãos em Cristo, que se converteram pouco tempo, para ajudar nosso próximo. Concordo e não discordo, muito pelo contrário. Nossa missionária, para não viver mais como outrora, até porque amadurecer em Cristo é estar em novidade de vida através de seus frutos. Então, Tiago, para sermos aperfeiçoados para a glória de Deus. Então, essa pergunta ou essa lição tem uma importância fundamental para nós. Não é algo, vamos dizer assim, tá bom. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da primeira aula. Nós falamos sobre coronavírus, foi uma aula informativa, uma aula importante sobre a questão que trouxe alguns ensinamentos a respeito da palavra, sobre ansiedade, medo, daí por diante. Tem coisas que nós escolhemos viver e tem coisas que é preciso viver. Você não vai escolher ser maduro. Jesus, a palavra, a vida vão te impor a maturidade. Vai chegar um momento que, se você não amadurece, você vai continuar na mesma situação. Se você não amadurece, você continua no mesmo problema. Se você não amadurece, você continua na mesma situação e vai permanecer ali até você ser diferente. Então, a maturidade, para que ser maduro espiritualmente, é algo que nós precisamos responder com atitude. Amém? Nossa diaconisa Eva disse, para ter discernimento da vontade de Deus. Kelly, a maturidade espiritual é alcançada quando nos tornamos mais como Jesus. Após a salvação, todo cristão inicia o processo de crescimento espiritual com a intenção de se tornar espiritualmente maduro. Amém? Por aí mesmo, meus irmãos. Continuando aqui, vale dizer que não é errado para um novo crente, vamos começar a desenvolver agora o raciocínio. Vale dizer que não é errado para um novo crente ser imaturo, como a irmã Kelly acabou de falar. Assim como não é errado uma criança ser infantil. Ninguém espera de uma criança tomando atitude de um adulto. Ninguém espera uma criança falando palavras difíceis. Ninguém espera de uma criança uma carteira assinada, tendo seu compromisso laboral no dia a dia para sair de casa, cumprir suas tarefas e daí por diante. Ninguém espera isso de uma criança, porque uma criança, o que você espera dela é a sua infantilidade e daí por diante. Então, infantilidade só é irritante em um adulto. Quando uma criança de 4 anos veste uma capa, uma cueca por sobre a calça, alegando ter visão raio-x, isso é fofo. Quando seu pai faz isso, é preocupante. Ou insanidade, o negócio está sério, é melhor ver o que está acontecendo aí. Então, quando você é um crente por muitos anos, porém a falta de algum desses indicadores deve ser preocupante. Da mesma forma, quando você vê um adulto tomando atitude de criança, você fica pasmo. É a mesma coisa um cristão
que está há muitos anos na igreja e continua do mesmo jeito, meu irmão. Eu, como pastor, eu não gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente eu digo que é uma das coisas que mais acontecem. Como assim, pastor? Aquele cristão que se converteu e não deixou o processo de Deus continuar na sua vida. Em outras palavras, continua da mesma forma do dia que aceitou Jesus. Teve uma mudançazinha aqui, uma mudançazinha ali, mas no contexto geral é o mesmo crente problemático, é o mesmo crente montanha-russa, que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. É o mesmo crente com os mesmos problemas de comunicação, os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas espirituais. Por quê, pastor? Porque não se entregou realmente para Deus da forma que Deus tivesse liberdade para mudar a vida dele. Ah, pastor, como assim? Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente no decorrer da aula, mas precisamos ligar um alerta. Será que você pode pensar aí na sua vida? Poxa, quantos anos eu sou cristão? Será que você lembra aí o dia que você aceitou Jesus como Salvador? Será que você lembra? Olha aqui para mim, por favor, deixa eu ter uma conversa mais séria com você agora. Será que você lembra o dia que você aceitou Jesus? O dia que você desceu às águas, o dia que você teve um encontro, se você é batizado com o Espírito Santo, aquele dia que você foi cheio da glória de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, que ficou marcado para a tua história. Você lembra desses detalhes? Você lembra desses dias? Você lembra desse encontro que você teve com Deus, que realmente marcou a sua vida? Amém? Teve esse encontro, teve esse flashback aí na memória? Tá bom. Agora eu pergunto para você, o que aconteceu dali para frente? O que mudou da tua vida dali para frente? Quais foram as escolhas que você fez que te aproximou de Deus? Quais foram as atitudes que você tomou lá no mundo e que agora que você é um crente, uma pessoa que se entregou para Deus, você está procurando mudar? Quais foram as novas atitudes que você procurou ter? Quais foram as práticas de vida que você adotou para te aproximar de Deus? São perguntas e reflexões que nós devemos fazer para nós, que com certeza irão trazer um amadurecimento espiritual. Não adianta eu querer amadurecer espiritualmente, continuando fazendo nada. Não adianta eu querer ser cheio dos dons, querer aprender a louvar, a pregar, a ser um instrumento nas mãos de Deus, se eu pego os dons que Deus me deu, se eu pego os talentos que Deus me deu e deixo tudo guardado, deixo tudo escondido, deixo tudo para lá, abandonado e daí por diante. Então, voltando ao que nós estamos falando, quando você é um crente por muitos anos, porém falta algum desses indicadores, deve ser preocupante. Então, temos que tomar cuidado, porque, infelizmente, eu preciso dizer outra coisa. Nós somos pessoas que temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós e ver os nossos erros. Mas temos uma facilidade grande de olhar para o nosso próximo e ver o defeito do próximo. Então, a maturidade nos ensina até mesmo olhar primeiro para dentro de nós, para que depois a gente possa também ajudar o nosso semelhante. Amém? Continuando aqui. Então, eu vou começar a apresentar alguns sinais que demonstram uma pessoa madura. Não vou falar muita coisa aqui, mas vou apresentar apenas alguns sinais. Amém? Não vou ser muito exaustivo, não vou aprofundar demais sinais e sinais, não. Quero apresentar apenas alguns aqui que já demonstram isso na nossa vida. Amém? Então, alguns sinais de maturidade espiritual. Primeiro deles,
Primeiro sinal que a pessoa apresenta quando ela é madura espiritualmente é um desejo por alimento sólido. Ou seja, o fato de você estar aqui hoje conosco nessa live já demonstra um pouquinho de quem você é. Por quê? Só quem realmente gosta de estudar a palavra de Deus não está perdendo essas oportunidades de estar crescendo na graça, no amor e no conhecimento. Então, aqueles que têm um desejo por um alimento sólido é porque realmente reconheceram que um dia não tem outro alimento que realmente dê vida senão a palavra de Deus. Então, é bom aproveitar o leite do Evangelho em todas as refeições. O amor pela doutrina pode ser adquirido com o passar do tempo, mas ele sempre estará lá em um crente maduro. Então, a pessoa com tempo, de tanto ver, de tanto praticar, de tanto ouvir, ela vai até aprendendo. Mas, se a pessoa realmente já começa a buscar Deus, e Deus ele vai desenvolvendo aquela pessoa, a primeira coisa que vai demonstrar que ela está amadurecendo espiritualmente é o desejo dela pela palavra. Quando ela se começa a entusiasmar pela palavra, quando ela começa a se alegrar em estar aprendendo do amor de Deus, da palavra de Deus, isso já traz um crescimento, porque você começa na palavra conhecendo quem é Deus. Você não conhece quem é Deus olhando a vida do irmão. Você não conhece quem é Deus olhando o teu próximo, olhando você mesmo. Você conhece quem é Deus meditando na palavra dele. E eu quero ler aqui Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Abra sua Bíblia aí, por favor. Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Sejam todos bem-vindos aí, meus irmãos. Amém. Nosso irmão Cadu está falando aqui. Estava conversando com a minha esposa sobre isso hoje. Jesus, como Deus faz e confirma sua presença em nossas vidas cada vez mais. Deus é bom. Abriram aí comigo Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus aqui aos nossos corações. Eu trouxe uma versão, a linguagem da versão internacional, que diz assim, ó: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O autor aos Hebreus dizendo isso. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meus irmãos. A luta que você está passando, a tribulação que você está passando, é bom, é boa para você. Guarde isso. Se você está passando lutas, se você está passando provações, não é porque Deus é mau, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não está te ouvindo. Pelo contrário, é porque Ele te ama. E deixa você passar todas essas situações para você crescer. Senão você vai continuar a vida toda uma criança. Alguém aqui nasceu sabendo andar? Creio que não. Quantas vezes você caiu aprendendo a andar? Muitas vezes, creio eu. Hoje você anda com naturalidade e facilidade. Isso foi reflexo de um momento de aprendizado da tua vida. Então as lutas que nós passamos
são para nos fazer entender quem é Deus, o tamanho do poder dele, entender que nós não vamos morrer no meio dessa luta e daí por diante. Glória a Deus. Então Deus é bom no meio de tudo isso. Quando nós passamos lutas, quando nós passamos provações, é Deus nos ensinando. É importante nós estarmos buscando a Ele, porque nós só vamos entender e amadurecer nesse processo depois disso. Olha o texto aqui que eu coloquei, dizendo assim, ó, a refeição de uma criança precisa ir ao liquidificador durante os primeiros meses dela ou dele. Quando uma pessoa normal de 21 anos pede para a mamãe alimentá-lo com batata amassada de colher, isso é assustador e disfuncional. Porque esse não é o sentido que as coisas deveriam ter. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. Mas a primeira coisa que demonstra a maturidade espiritual na vida do cristão é quando nós temos sede pela palavra. Sede em continuar conhecendo Deus pela palavra. Continuar buscando na palavra. Começar a se alimentar pela palavra. Crescer pela palavra. Então a palavra de Deus é o primeiro sinal, estamos falando aqui de sinais de maturidade espiritual. Ter sede pela palavra, buscar ler a palavra, ter na palavra a sua confiança, o seu renovo. Pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se a palavra diz que você não vai ser atingido, você não vai ser atingido. Por quê? Porque a palavra te trouxe essa segurança, a palavra te trouxe esse conforto, a palavra te trouxe esse amor que te fez estar firme. Então, se o crente não gosta de ler, pastor, mas eu não sei ler, mas pode ouvir. Hoje nós temos aplicativos de celular, nós temos vários vídeos no YouTube que trazem a palavra dita para nós. Só precisamos apertar o play e ouvir. Não temos nem tanto trabalho. Em outras palavras, só não aprende quem não quer, só não ouve quem não quer, só não lê quem não quer. E te digo mais, sabe qual é o maior adversário para você não meditar na palavra? Quem não quer que você leia a palavra é o inimigo. O diabo, adversário de nossas almas, ele não quer que você leia, ele não quer que você aprenda, ele não quer que você participe de estudos como esse. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que você não cresça, para que você não seja melhor para Deus e não amadureça, continue criança. Porque criança não sabe para onde vai, tem que sempre ser conduzida. E quando você já está alimentado, amadurecido, você tem firmeza e sabe para onde vai. Então, em nome de Jesus, meu irmão, seja alimentado pela palavra de Deus, seja cheio pela palavra de Deus. É verdade, o irmão Cadu está falando aí, ó. Hoje nós temos louvores, podcasts e tudo mais para nos alimentarmos e daí por diante. Então, não tenho tempo para ler a Bíblia. Está no ônibus, coloca lá a palavra no celular, vai ouvindo, vai lendo. Temos muitas oportunidades. Quando eu estava indo com mais frequência para o centro da cidade, eu costumava ver muitas pessoas indo e voltando com o celular na mão, o fonezinho, e ali indo e voltando, assistindo série, assistindo filme. Porque o trajeto demora 40, 50 minutos, geralmente é um tempo de um episódio de uma série. Então a pessoa foi e voltou vendo uma série, um episódio. Não poderia estar lendo a palavra, meditando em algum texto e daí por diante? Então, continuando. Segundo sinal de uma pessoa madura espiritualmente. Uma pessoa madura espiritualmente, ela vai ter uma impermeabilidade a ofensas pessoais. O crente maduro se torna mais resistente às ofensas. Ele não fica pessoalmente ofendido de maneira tão fácil. Ele entende que quando alguém peca contra ele, há coisas maiores em jogo do que os seus próprios direitos pessoais, como, por exemplo, a glória de Deus, o relacionamento do outro com Deus e daí por diante. Então, segundo sinal de uma pessoa madura espiritualmente é quando ela não se deixa levar
pelas ofensas de outras pessoas. Deixa eu traduzir para você entender. Aquela pessoa que diz assim: se bater, vai levar. Falou, vai ouvir. Vou revidar mesmo e todo mundo sabe que eu sou assim, não levo desaforo para casa e pronto, e acabou, e não sei o que lá. Aí você olha, meu Deus, não era aquele irmão que estava na igreja? Agora está aqui na rua, fazendo isso, fazendo aquilo. Então nós vemos aí um certo desequilíbrio emocional, espiritual, que precisa ser ajustado. Porque um dos sinais um dos sinais de maturidade espiritual é quando a pessoa consegue resistir quando lhe ofendem. Quando a pessoa consegue resistir quando lhe atacam. Imagina Jesus sendo levado como ovelha muda para o matadouro. Jesus não pecou, Jesus não cometeu nenhum erro, Jesus não fez nada que fosse errado. E aí estão levando Jesus agora para ser crucificado. Jesus está sendo colocado no lugar de um malfeitor, de Barrabás, de um pecador. E simplesmente mudo estava, mudo ficou. E num dos momentos finais, lá da sua morte de cruz, ele vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, isso aí é algo que só Deus pode produzir em nós. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, né? Hoje nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Então tá bom, eu vou te dar outro exemplo. A Bíblia vai contar que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, por ser um homem cheio do Espírito Santo, se você ler lá no livro de Atos, capítulo 6 em diante, você vai ver que Estevão ele morre apedrejado. E num dos momentos finais da vida de Estevão, ele vai olhar para aquelas pessoas que estavam lhe tacando pedras e dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, você olhar para quem te acusa, você olhar para quem mente, você olhar para quem está lhe fazendo mal, você olhar para quem está te perseguindo e dizer: Deus, eu não quero guardar rancor no meu coração contra o meu irmão. Perdoa ele, Pai. Perdoa meu irmão. Perdoa a minha irmã. Eu amo ao meu irmão. Eu amo a minha irmã. Então, quando a pessoa está protegida, essa palavra impermeabilidade às ofensas pessoais é quando a pessoa criou uma proteção. A maturidade cria uma proteção, cria um revestimento que não é qualquer coisinha que vai abalar aquele irmão, não é qualquer coisinha que vai abalar aquela irmã. Ela fica firme na estrutura. Ah, pastor, mas eu sou homem, eu sou mulher. Mas quem é maduro, meu irmão, entende as situações. Tem coisas que é o diabo usando outras pessoas para falar contra você. E aí você não está preparado espiritualmente, acaba se abalando, acaba se deixando levar. Daqui a pouco você está pior do que tudo. Não resistiu. Então, é importante criar essa barreira contra as ofensas que você e eu iremos sofrer no dia a dia. Olha o que Paulo vai falar. Quando ele já não podia atrair uma multidão, porque estava preso por causa do evangelho, pregadores rivais estavam jogando sal, entre aspas, em suas algemas ao pregar o evangelho em competição com Paulo. Ele não se tornou insolente. Muito pelo contrário, ele parecia animado com a notícia de que o evangelho estava sendo pregado. Isso é maturidade. Em outras palavras, meus irmãos, o fulano canta mais do que eu, o fulano prega mais do que eu, o fulano abriu a igreja ali, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Meu irmão, o evangelho está sendo pregado, o evangelho da verdade. Cada um está sendo usado por Deus, glória a Deus por isso. Eu não vou perder minha paz pela vida do meu irmão se ele prega melhor do que eu. Se Deus me chamou para pregar gritando, eu vou pregar gritando. Se Deus me chamou para pregar de uma maneira mais mansa, eu vou pregar de uma maneira mais mansa. Mas Deus vai usar tudo e a todos através do seu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, entender isso é maturidade. Entender que você não canta bem, mas prega bem, não significa que você vai ter que aprender a cantar para dizer que você sabe fazer tudo, não. Se Deus te deu o dom da pregação, pregue.
Se Deus te deu o dom do louvor, louve. Eu não tenho que aprender a louvar porque eu não sei, só sei pregar. Não. Se o teu irmão está sendo usado por Deus, glória a Deus por isso. E daí por diante. Então, mas o fulano falou mal de mim. Mas a igreja falou mal de mim. Mas o pastor não me ama. Mas o pastor puxou minha orelha. Mas isso, mas aquilo, meu irmão. Quem é maduro espiritualmente não se deixa abalar por essas coisas nem por palavras. Pelo contrário, ele resiste. Ele está impermeabilizado por todas as circunstâncias e situações. Quem está me entendendo aí, dá um glória, por favor. Só para eu saber se você está comigo. Aleluia. Olha o que diz lá Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Então, meus irmãos, só voltando aqui o que eu falei, no finalzinho desse texto diz assim, ele entende que quando alguém peca contra ele, a pessoa que está amadurecida, não há coisas maiores em jogo do que os seus próprios direitos pessoais, como, por exemplo, a glória de Deus, o relacionamento com outros. Porque quando nós somos afligidos, quando nós somos perseguidos, e somos maduros para entender isso, nós nos preocupamos em não difamar o nome de Deus, em não entristecer o outro irmão que está conosco ali no dia a dia e que, se souber de determinada situação, vai se abalar, vai se desviar, vai ficar magoado e daí por diante. Então nós que estamos protegidos, já estamos calejados por algumas situações, muitas das vezes vamos ter que suportar determinadas coisas para que outras pessoas não sejam atingidas. Isso é ser maduro. É importante entender isso. Olha aqui o crente problema. Deixa eu ler aqui se você não estiver conseguindo enxergar aí. O irmão orando, Senhor, joga todos os meus problemas no mar. Aí Deus vai e responde para ele, tudo bem, meu filho, pode colocar o calção de banho. Em outras palavras, o problema era ele seria jogado no mar. Então, quando a sua fraqueza vem à tona, lembre-se que ainda assim Deus lhe usa. Quando estamos fracos é que Deus se torna forte em nós. Porque se nós nos acharmos o tal, se nós nos acharmos os melhores, aí Deus ele não pode aparecer. Mas quando nós dizemos para Deus, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, aí a glória de Deus aparece de uma forma sobrenatural. Amém? Continuando aqui. Terceiro sinal de uma pessoa que uma pessoa é madura espiritualmente. Uma consciência formada pelas Escrituras, não por opiniões. Isso é importante falar porque hoje nós estamos na era das redes sociais. E na era das redes sociais é bom aquele que tem mais likes, aquele que tem mais curtidas, aquele que tem mais frases de efeito, aqueles que conseguem atrair mais as pessoas pelo entretenimento ou por aquilo que apresentam no exterior e não mais por aquilo que são de essência. Antigamente, as pessoas conseguiam saber que ali iria um homem de Deus, uma mulher de Deus, por aquilo que eles praticavam, por aquilo que eles eram. Hoje não. As pessoas dizem que uma pessoa é homem ou mulher de Deus por aquilo que eles postam nas redes sociais, pelas frases que copiam, sabe-se lá da onde. Se vivem realmente ou não, ninguém sabe. Então, um dos sinais de uma pessoa madura espiritualmente é que a pessoa tem uma consciência formada pela palavra de Deus e não pela opinião daquilo que os outros estão dizendo aí fora. Então, diz assim, quando você é um novo convertido, é natural ter um pêndulo oscilando em aversão a qualquer coisa associada com o seu antigo estilo de vida.
Isso pode ser saudável. Mas, à medida que vai se tornando mais maduro, você vai criando uma visão mais balanceada sobre liberdade. Se Jesus diz que algo está ok, então você não vai ficar chateado quando alguns cristãos fazem coisas diferentes das suas. Porque você está focado naquilo que a palavra disse ao teu respeito. Então, pastor, mas por que fulano faz e eu não faço? Mas por que isso, por que aquilo? Mas por que sim, assim, assado? Mas por que igreja A, igreja B? Por que o pastor A, pastor B? Por que isso, por que aquilo? Então, quando você só vive debaixo de opiniões de outras pessoas, daqui a pouco você não tem nem mais identidade e personalidade, porque você vai mudar de opinião, de vida, conforme as opiniões vão mudando. É engraçado que a opinião social há 30, 40 anos atrás é que uma mulher que usasse biquíni numa praia era um ato horrível, estava se expondo, não podia fazer tal coisa. Hoje você passa com um ônibus em frente à praia, quantas pessoas você vê lá de biquíni, de sunga e daí por diante? Hoje se torna um ato natural. Então a opinião que tinha outrora não é a mesma opinião de hoje. Trazendo para nós, na igreja também, não é diferente. Antigamente, se tinham muitas opiniões sobre diversos assuntos. E aí, meu irmão, só Jesus na causa. Pastor, então eu fico aonde? Na palavra. A palavra é o nosso alimento, a palavra é a nossa sustentação e a nossa firmeza. Romanos capítulo 14, versículo do 1 ao 3 diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que não come, não despreze o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, meu irmão, se o teu irmão da igreja A, da igreja B faz isso ou faz aquilo, glória a Deus, deixa ele com Deus. Você criou o teu alicerce na palavra, é a palavra que tem que ser o teu guia, sabe por quê? Amanhã, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai perguntar o que você ouviu de outras pessoas, ele não vai perguntar a opinião de outras pessoas, ele vai perguntar o que você aprendeu diante da palavra dele para a sua vida. Amém? Olha aqui esse texto. Essa frase iniciando diz assim, ó: eu amo os vegetarianos, sobra mais carne para mim. Porém, quando um crente se abstém da liberdade legal, pensando que isso torna-o mais aceitável para Deus, isso é um sinal de imaturidade. Quanto mais você cresce no seu entendimento sobre graça, menos você se incomoda quando as pessoas ignoram normas religiosas feitas por homens. Você pode continuar escolhendo se abster, mas sua consciência não é atormentada pelo conhecimento de que outros cristãos participam do que você evita. Em outras palavras, deixa eu traduzir aqui. Se você tem seguido uma vida na prática da palavra e você vê pessoas com costumes diferentes, isso não pode ser algo, vamos dizer assim, uma aberração, algo horrível. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não. Você que já é maduro, entendeu quem é Deus, o que Ele é para você e o que a palavra disse ao teu respeito, fique em paz o teu coração. Se o teu irmão come carne e você não come, glória a Deus pela vida dele e glória a Deus pela sua também. Então isso é sinal também de maturidade. Um último sinal aqui para a gente começar a caminhar para o final é o quarto, que diz assim, ó: uma sensação de humilde surpresa quando usado por Deus no ministério. Um crente maduro sempre vai sentir-se humilde por sua eficácia no ministério de Deus. Entenda bem, ele vai ter sentimento e vida de humildade. Não é aquela pessoa que transparece uma falsa humildade, mas por dentro está querendo aparecer mesmo. Aquela pessoa que quer ter aparência de humilde, mas lá no coração, não, eu vou fazer isso aqui mesmo porque eu vou ser notado. Eu vou fazer assim mesmo porque aí eu vou aparecer. Alguém vai me notar. Então isso não é humildade. Isso é querer aparecer realmente. Então, frequentemente, no entanto, o mesmo privilégio vai inflar o ego de um crente imaturo.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, desculpa, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó, não neófito. Neófito é pessoa que está aprendendo alguma coisa, que é novo em algo, principiante ou novato. Então, apóstolo Paulo, quando envia a carta para Timóteo, falando sobre como ele deveria escolher as pessoas que estariam trabalhando no ministério da obra de Deus, uma das recomendações que o apóstolo Paulo fala é essa, assim, ó. Aquele que foi escolhido não pode ser neófito, ou seja, novo convertido, um novato na fé, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? Querer tomar um lugar que não era dele. Querer ser aquilo que ele não era. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós, muitas das vezes, confiamos um cargo, uma oportunidade, em pessoas que não estão maduras para receber aquilo, ela pode acabar se ensoberbecendo e deixando-se levar pelo cargo. E, infelizmente, é o que muito nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que eram uma coisa antes do cargo e viraram outra coisa depois do cargo. Nós não podemos mudar, porque nós somos um em Deus e Deus é um em nós. Só para finalizar a leitura, o pressuposto de Paulo é que um novo convertido, que é mais provável ser imaturo, quando usado no ministério de Deus, não vai possuir a sensação de surpresa e humildade que são sinais de maturidade. Só um minutinho aqui que eu quero passar uma oportunidade rápida aqui. Ô glória! Aleluia, pessoal! Paz do Senhor! Tudo bem? Então, falando um pouquinho dessa maturidade espiritual aí, deixa eu chegar um pouquinho pra cá pra gente. Isso aí, ficou melhor. É interessante que a gente muitas das vezes, né, como líder, a gente vai observando algumas imaturidades espirituais, até mesmo no meio do ministério, né? Porque a ideia que a gente tem é que as pessoas elas vão caminhando e na caminhada elas vão crescendo. E elas crescem e vão atingindo alguns níveis. E esses níveis, eles identificam muito quem é realmente essas pessoas na questão do crescimento espiritual. E é interessante que algumas pessoas estão na caminhada e de repente alguém chega e já amadurece muito mais rápido. E alguém diz, poxa, mas fulano, eu estou aqui tanto tempo e hoje, vamos colocar assim na questão eclesiástica, hoje eu sou um obreiro, aquele rapaz chegou ontem, já é um diácono, poxa, aquele ali já é um pastor. E muitas das vezes a pessoa está tão equivocada nesse quesito de maturidade espiritual, porque ele acha que ele está tanto tempo na igreja, que ele tem que ser um pastor, que ele tem que ser um presbítero, que ele tem... Irmãos, tem ministérios para qual nós fomos chamados, que é aquilo ali mesmo, nós fomos chamados para aquilo. Isso não quer dizer que todo obreiro vai ter que ser pastor. Tem irmãos que vão morrer diáconos, tem irmãos que vão morrer presbíteros, tem outros que vão ser pastores. Tem pastores que vão só ser pastores, não vão ser líderes de nada. Até porque o chamado não foi esse. E aí tem pessoas que ficam na igreja, né, questionando alguns conceitos de liderança. Né? Eu não sei o que o pastor viu naquele irmão para levantar ele a presbítero. Irmão, quando nós levantamos alguém para um ministério, Deus tem falado no nosso coração sobre essas pessoas. Agora, eles vão se mostrar quem eles são, na verdade. Né? Tem pessoas que estão ali na igreja dizendo que não querem ser nada, não querem ser obreiro, não querem ser pastor, não querem ser diácono, não querem ser presbítero, não ter nenhum cargo na igreja. Mas quando é levantado outro irmão na frente dele, ou outro irmão, ele fica enciumado. Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me nota, pastor não me nota, mas está sempre dizendo que não quer ser. Está sempre se escondendo da obra. Está sempre, se omitindo. Aí eu pergunto, que crescimento essa pessoa tem? E uma outra coisa, irmão. O cargo, ele só é um adjetivo para a sua vida espiritual. Você que tem que produzir o fruto desse cargo. Não adianta você ser um diácono, não ser hospitaleiro, não ajudar os irmãos, não se compadecer. Não adianta ser um presbítero se você não se manifesta, se você não ora por ninguém, se você não interage com o teu pastor, se você não obedece.
Não adianta você ser um pastor se você não suporta a igreja, não suporta os irmãos, não ama. Não. Então isso tudo é maturidade espiritual. Tem pessoas que se acham tão maduras espirituais, mas tomam atitudes de meninos, sabe? E apóstolo Paulo vai falar isso toda hora para Timóteo. Timóteo, olha, cuidado. Timóteo, não entra nessas questões de meninos, porque tem muitos que estão sendo levados por questões de meninos dentro da igreja. E hoje eu vejo ministérios e ministérios tomando atitude de meninos. Irmãos, maturidade espiritual é crescimento espiritual. O crescimento espiritual nos diz que nós temos que ser totalmente temente a Deus, obediente a Ele. E ser obediente a Deus é ser obediente à igreja e o pastor da igreja. E aí? Maturidade espiritual. Crescemos ou não? Aleluia. Amém. Deus é bom. Meus irmãos, aproveitando aqui o gancho, nós estamos falando sobre sinais de maturidade. Deixa eu concluir esse aqui, depois eu quero entrar num rápido assunto. Olha essa charge aqui sobre aquele que não é humilde. Super ultra crente, qual o segredo para ser um grande herói? O segredo está na humildade. E como você desenvolveu a sua humildade? Tenho orgulho em dizer que eu já nasci assim, cheio de humildade. Ou seja, é aquele que se diz que é humilde, mas fica sempre reforçando para ninguém esquecer, né? Oh, desculpa, meus irmãos. Agora sim vocês vão ver aí é o que eu estou falando. Continuando, apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre essa questão da humildade em relação à maturidade espiritual. Irmão Júnior ele perguntou assim: Pastor Igor, uma dúvida aqui. Eu não me importo em ter algum cargo e não quero ter. Eu estou sendo egoísta em relação de não fazer a obra em mais um degrau? Irmão Júnior, na verdade, o cargo, a Bíblia vai, como o pastor tocou nesse assunto, deixa eu separar aqui os pontos para ninguém confundir. Primeira coisa, a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que sabe fazer a boa obra e não faz, comete pecado. Então, independentemente de cargo, de posição, de que for na igreja, se você sabe fazer a boa obra e não faz, comete pecado. Então, é importante você sempre estar pronto a servir, independentemente de posição, independentemente do que for. Pastor, tem algum mal em querer ser diácono, presbítero, pastor, missionário, diaconisa e daí por diante? É pecado? Não. A própria Bíblia vai nos ensinar: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Só que tem que cumprir aquilo que deseja para si. Não adianta eu querer ser pastor só de nome. Não adianta eu querer ser diácono só de nome. Eu tenho que exercer aquilo que eu almejo, desejo ser. Então, respondendo a pergunta, O Júnior, eu estou sendo egoísta em relação de não fazer a obra em mais um degrau? Não digo egoísta, acho que a pergunta está um pouquinho errada. Mas você não pode estar na presença de Deus toda uma vida e nunca ter vontade de fazer nada. Você não é obrigado a querer ter um cargo, mas você, como cristão, como pessoa, tem que querer crescer na vida. Quando eu digo na vida, é com Deus. Na sua busca, na sua entrega, no seu dia a dia. Eu não posso me conformar em ser aquela pessoa que entra no culto, assiste tudo que está acontecendo e vai embora. Nada muda, nada acontece. Sim. Nós não podemos nos conformar em ser dessa forma. Nós temos que ter um desejo de fazer a obra de Deus, seja onde for, com cargo ou sem cargo, seja como for. Amém? Vou falar com o Júnior. Tira isso ali. Bom, o Júnior, respondendo a tua pergunta também, por exemplo, eu acho que
Eu acho que quando a gente lê mais Bíblia, Júnior, a gente vai conhecer qual é a boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos todo esse entendimento para que possamos exercer um ministério que agrade a Deus, né? E isso em tudo, né? A obra de Deus, ela não é composta só de diácono, presbítero, missionário, pastor. Não. Tem os músicos, tem os cooperadores. Tem pessoas na igreja que não tem nenhum cargo eclesiástico, mas chega na igreja, limpa a igreja, arruma a igreja, se envolve com a igreja. Isso tudo contribui, de uma certa forma, de um crescimento espiritual. E isso é mais notório em pessoas que estão dentro da igreja. Olha, que você nem nota, porque não pega um microfone, não prega uma mensagem, não canta uma música, mas são super dedicados ao pastor da igreja, trabalham pela igreja assim com uma dedicação enorme, são apaixonados em ajudar alguém. Isso é crescimento espiritual, porque entendeu qual é a missão da obra de Deus. Então, você, por exemplo, você não teve desejo de aprender a tocar bateria? Você não está agora tocando bateria? Você já cresceu, mas isso demonstra que você precisa conhecer mais a Deus. Você só vai crescer agora se você se aprofundar mais na questão de saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então, vou te dar um conselho de pastor e de amigo. Leia mais a Bíblia. Eu acho que está te faltando ler um pouquinho mais a Bíblia. Então, serve para todo mundo que não tem esse entendimento. Porque você não vai saber qual é a boa e agradável vontade de Deus se você não ler Bíblia. Então, você vai estar sempre nesse nível. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, isso não me interessa. Mas quando você conhecer a vontade de Deus e conhecer quem é Deus, tu vai falar, Senhor, me diz o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que melhorar, porque eu quero fazer mais, eu quero melhorar mais. E aí você vai entender o que esse crescimento espiritual vai produzir na tua vida. Deus te abençoe, Júnior, e a todos os irmãos. Glória a Deus. Caminhando para o final, compare isso com a sua própria atitude, compare isso com a própria atitude de Paulo, de que ele é o principal dos pecadores, usado apenas como meio para mostrar a extensão da misericórdia de Deus. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 1,15, que diz assim, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele considerava a si mesmo como um improvável e inadequado vaso que foi abençoado por abrigar temporariamente o tesouro inestimável dos dons de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4,7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí eu faço uma pergunta aqui. Olha para mim, por favor. Meus irmãos, já que a gente está falando sobre sinais de amadurecimento espiritual, eu faço a seguinte pergunta. Você é maduro o suficiente espiritualmente para receber crítica? Pegou os crentes. Você está preparado para ser criticado? O que é que você me diz? Você gosta de receber críticas? Porque se tem uma área que nós somos provados em relação à maturidade espiritual, é quando nós somos criticados. Criticados por aquilo que falamos, criticado por aquilo da forma que pensamos, e daí por diante. Eu te pergunto, você está preparado para ser criticado, receber crítica e saber lidar com essa situação? Deixa essa perguntinha aí para sua reflexão, em nome de Jesus. Então, caminhando para o final da aula, eu pergunto para os irmãos, o que é preciso para crescer em maturidade? Creio que todos já entenderam que é importante amadurecer. Isso é algo que é de entendimento de todos nós. Agora, como nós podemos fazer para crescer nessa questão de maturidade? Quem pode me responder, por favor?
Valeu, Diácono Eliab. Deus é bom. Aleluia. Pode ir respondendo aí, meus irmãos. Deus de poder e grande glória. O que é preciso para crescer em maturidade? Essa é uma pergunta que traz para nós a seguinte resposta. A maturidade não se atinge de uma hora para outra. É um processo lento e que exige ensinamento. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Treinamento, disciplina e orientação. Portanto, para que se alcance a maturidade, o caminho a percorrer é através da palavra de Deus. Por que pela palavra de Deus? Porque na palavra de Deus é que você entende tudo o que Deus tem para nós. Se Deus fala que nós temos que perdoar, se Deus fala que nós temos que amar, se Deus fala que nós temos que fazer o bem, tudo isso você aprende pela palavra. Se tudo isso você aprende pela palavra, você vai trazer para dentro de si tudo que Deus disse. Então, exemplo, vem alguém e te faz um mal. Aí você acabou de ler a palavra que você tem que orar por aqueles que falam mal de você. Então, se eu sou maduro espiritualmente, eu vou entender o quê? A palavra me ensinou isso. Eu vou fazer de outra forma? Do jeito que eu quero? Do jeito que eu acho certo? Do jeito que eu imagino? Não, eu vou fazer do jeito que a palavra está me ensinando. Por isso, é importante meditar na palavra de Deus. Amém. Então, olha aqui, conhecer Jesus é a base do amadurecimento espiritual. Devemos lutar para sempre estar mais próximo do nosso alvo, que é Cristo. É nítido quando a pessoa tem uma vida com Deus, quando a pessoa tem uma caminhada com Deus, o amadurecimento que ela vai tendo naturalmente, não precisa forçar, não precisa ninguém bater no teu rosto e dizer, cresce! Para de agir dessa forma, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Quando você tem um relacionamento com Cristo, quando você vive com Cristo, quando você ama Jesus, quando você segue a Jesus, o teu alvo é Jesus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando tudo isso se torna natural para você, naturalmente você amadurece. Porque as tuas atitudes vão ser outras. E se as tuas atitudes serão outras, isso vai reproduzir em você um amadurecimento. Então, o que nos falta, na verdade, é estar cada vez mais próximo de Cristo. Porque cada vez mais próximo de Cristo, o nosso eu vai ficando de lado, a nossa soberba vai ficando de lado. Ah, mas eu não vou perdoar ninguém. Ah, mas foi ele que falou mal de mim, foi ela que fez isso, foi ele que fez aquilo outro. Ah, isso, não sei o que, não sei o que. E a gente começa a carregar um ego. Aí vem o tempo. Aí Deus fala assim, mas você tem que perdoar. Mas você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer aquilo, você tem que ser desse jeito. A palavra vem batendo na gente. E a gente não quer aceitar, porque é uma briga de amadurecimento. Ah, eu faço, eu não faço. Ah, mas isso, mas aquilo, mas ele que me machucou, ela que fez isso, ele que fez aquilo outro, e não sei o que. E começa aquela crise, aquela briga interna que só Jesus na causa. E aí vem Jesus todo momento, a palavra todo momento falando com a gente. Enquanto a gente não faz o que a palavra nos ensina, a gente não consegue amadurecer espiritualmente. Essa é uma verdade. Enquanto a gente não consegue seguir o que Jesus está nos ensinando, nós não conseguimos amadurecer. Então, temos que crescer. Mas esse crescimento, esse amadurecimento passa por Jesus e a sua palavra.
Não adianta estar na igreja todo dia, ouvir a palavra todo dia. Não adianta ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse sem viver o que ali está escrito. Você não vai ter tido um relacionamento com Cristo. Você não vai ter tido uma intimidade com Ele. Consequentemente, Ele não vai conseguir te amadurecer. Consequentemente, Ele não vai conseguir falar para você o que é necessário você mudar para amadurecer. E aí, se tem uma coisa que Jesus gosta, Deus gosta de usar para amadurecer crente, é o tempo. Ah, você não quer pedir perdão hoje não? Não tem problema não. Ele vai te moldando, vai te estreitando, até você entender o que Ele tinha para a tua vida. Amém, igreja? Então, assim, essa aula foi de poucos glórias, eu sei, mas é necessário amadurecer, irmãos. E eu tenho a dizer que amadurecimento dói. Para a gente encerrar. Amadurecer dói. Se você olha uma semente, para ela dar frutos, crescer e dar frutos, ela tem que morrer. Ela tem que se abrir, se desfazer dela mesma para poder crescer. E amadurecimento, muitas vezes, vai custar de você o teu ego. Vai custar de você. Olha aqui para mim, por favor. Amadurecer vai custar de você o teu ego. Vai custar de você o teu tempo. Vai custar de você atitudes. Vai custar de você muitas coisas. E nem todo mundo vai querer fazer isso. E aí sim vai estar a diferença de pessoas amadurecidas e pessoas que vão continuar sendo imaturas. Porque não estão querendo aprender, não estão querendo amadurecer. Tem pessoas que não amadurecem, não é porque não quer e nem sabe, não sabe. Sabe sim o que tem que ser feito. Mas na verdade não quer fazer. Não quer se esforçar, não quer se doar. Então, infelizmente, nós como pastores temos a missão de instruir, mostrar o caminho, levar a palavra da verdade, mas amadurecimento a gente não tem como gerar em ninguém. Amadurecimento a gente não tem como colocar na pessoa, criar uma casca na pessoa para ela ficar mais forte, mais firme, não. É um processo teu com Deus. É um processo teu na presença de Deus. Eu peço ao Senhor nessa noite que crie crentes amadurecidos, vocês que estão assistindo, que vocês sejam amadurecidos por Deus, que vocês sejam firmados por Deus, assim como a casa que está firmada na rocha, que passa o vento, passa a dificuldade, mas a casa continua de pé porque está firmada em Cristo. Que assim Deus ele possa fortalecer vocês, para que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que queria derrubar, esfriar, muitas pessoas que aceitaram Jesus, e como eu disse no começo da aula, parece montanha-russa, um dia está bem, um dia está mal. O que está acontecendo, meu irmão? Um dia é o irmão, outro dia é a irmã, um dia é a igreja, um dia é o fulano, um dia é o pai, um dia é a mãe, um dia é isso, um dia é o patrão, um dia é o trabalho. Se está em trabalho, reclama. Se está desempregado, reclama. Se tem ovo para comer, reclama. Se tem filé mignon para comer, reclama. Se tem filho, reclama. Se tem isso, reclama. É uma situação que só Jesus na causa. Tudo é reclamação, tudo é problema. Então, em nome de Jesus, meu irmão, cresce. Cresce. Vamos crescer? Vamos amadurecer? Porque eu creio que Deus, Ele tem muitas coisas para fazer em nossas vidas aí. E precisamos amadurecer para receber o que Deus tem para nós. Amém? Então, concluindo aqui, Deus nos salvou, nos chamou para realizarmos uma obra. Porém, até estarmos prontos, devemos ser discípulos de Cristo. Para então cumprirmos a carreira que nos está proposta e chegarmos à estatura de varão perfeito. Quero deixar essa frase aí para você, antes da gente encerrar, que diz assim, ó, maturidade é você saber falar, eu errei. É você ter ousadia para dizer, me perdoe.
é ter capacidade para expressar: eu preciso de você. O que mais temos na igreja são pessoas que estão morrendo espiritualmente, mas que em nenhum momento chegam para falar: ora por mim, pastor, me ajuda, irmã, me ajude em oração. O que mais nós temos nas igrejas é pessoas que não se arrependem dos seus erros. Ficam culpando os outros e dizendo: fulano errou, ele que tem que pedir perdão. E a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário. Se ele errou contra você, vai lá e pede perdão a ele. O que mais nós temos nas igrejas são pessoas que procuram encobertar os seus pecados e não chegam diante de Deus e falam: Pai, pequei contra o Senhor. Esquece que de Deus ninguém esconde nada. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero terminar trazendo uma seguinte ilustração aqui. E gostaria que vocês prestassem bem atenção. Nas minhas mãos, uns dias atrás eu estive conversando com os irmãos na igreja e eu quero usar esse item aqui para representar o que eu estava conversando. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Eu creio que sim. Amém? Isso aqui se chama elástico. Ou, para quem também conhece, liga. Tem mais algum nome aí que eu não saiba o que é isso aqui? Esse elástico, como todos podem ver, ele tem uma forma. Ou ele tem um estado original aqui, que é desse jeito aqui, dessa forma. Se eu pego esse elástico e puxo, ele vai se esticar até um ponto que ele não aguenta mais. Mas a verdade é que ele vai se esticar e se eu largar, ele volta ao seu normal. Esse elástico representa também uma palavra chamada resiliência. O que é resiliência? Resiliência significa, em outras palavras, você ser levado a emoções, a estado, melhor dizendo, de pressão, de desequilíbrio tão extremos que vão te tirar da tua normalidade. Mas que logo depois que tudo aquilo ali acaba, você consegue voltar ao teu normal e continuar a tua vida, continuar a tua trajetória. Ser maduro não significa ser inabalável. Passaremos momentos de tristeza? Passaremos. Passaremos momentos de dificuldade? Passaremos. Iremos até um pouquinho sair daquilo que nós somos, na verdade, por causa do momento. Mas cremos que aqueles que realmente estão buscando em Deus, alicerçar sua vida em Deus, em Cristo, o vento pode até soprar, mas depois que o vento soprar, tudo vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra, que a partir de hoje Deus ele possa forjar em você cada vez mais e mais um crente amadurecido espiritualmente, amadurecido emocionalmente, amadurecido em diversas áreas, para que Deus ele possa te fazer cada vez mais um instrumento nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Estaremos orando para encerrar. Amém? Amém, meu irmão Cadu. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos aí que estão conosco desde o início, aqueles que chegaram no meio, no final. Amém. Em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia. Então vamos estar orando, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por tudo que Deus
que Ele nos proporcionou nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, ore ao Senhor conosco. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo alimento desta noite. Muito obrigado porque o Senhor está forjando, Pai, em nós algo mais forte. Porque esse tempo de quarentena não é para nos matar. Esse tempo de isolamento social não é para nos fazer mais fracos. Pelo contrário, o Senhor está nos colocando em uma outra realidade, uma outra situação, para que no meio de tudo isso nós possamos nos amadurecer também. Nos amadurecer como igreja, nos amadurecer como irmãos em Cristo, nos amadurecer, meu Pai, como família, nos amadurecer como seres humanos que se preocupam com os outros, seres humanos, meu Pai, que se preocupam com o seu próximo, que o Senhor possa estar aperfeiçoando em nós a Tua vontade, porque assim como o vaso de barro a qual o Senhor colocou uma preciosidade dentro de nós, assim nós queremos estar diante do Senhor, fazendo a Tua obra, Te adorando, Te buscando, fazendo tudo aquilo quanto estiver nas nossas mãos para fazer. Eu Te louvo pela vida de cada um, meu Pai, que nos ouviu nesta noite, e aqueles que estarão nos ouvindo daqui em diante. Que as Tuas mãos de poder continuem fortalecendo a cada um de nós, nos guardando, abençoando a nossa noite de sono, fortalecendo com o Teu poder e grande glória, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe, minhas irmãs, todos aqueles que nos ouviram, em nome de Jesus. Até quinta-feira, no nosso culto da família. E só lembrando, como o nosso pastor anunciou nos grupos hoje, domingo nós teremos Santa Ceia. Então se prepare, será um momento muito especial para todos nós. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.